Você já se perguntou o que a matemática tem a ver com a cultura africana? Bom, a matemática está muito mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos, principalmente na África. Neste documentário falaremos sobre a relação entre a cultura africana com a matemática. Muitos acreditam que a matemática teve seu início com os egípcios e babilônios há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Porém, há registros matemáticos de mais de 35.000 anos na África Central. A matemática era usada de diversas formas, na medição da agricultura, contagem de animais e na associação de produtos comerciais, animais, comidas e artesanatos, como objetos, como por exemplo pedras para a realização da contagem. Os caçadores do deserto de Kalahari, no sul da África, aprenderam a rastrear animais, interpretar rastros a partir de seu formato e informavam qual o animal havia passado, há quanto tempo e se havia passado fome ou não. A geometria nasceu da necessidade que o homem tinha de medir suas terras. No Egito Antigo, os conhecimentos de geometria eram utilizados pelos agrimensores para medir terreiros e pelos construtores para fazerem edificações. Os egípcios ganharam fama pelas suas pirâmides elaboradas com geometria. Os povos africanos tinham alguns instrumentos matemáticos. Um deles é o osso de Xango, encontrado pelo belga Jean de Braucourt, em 1960. Quando explorava o que era então o Congo belga. Descobriu na área africana de Xango. A coluna central começa com 3 traços e depois duplica o seu número. O mesmo processo é repetido com o número 4, que se duplica 8 traços, e depois o processo inverte-se com o número 10, que é dividido pela metade, resultando em 5 traços. Por isso, chega-se à constatação de que os números não podem ser puramente arbitrários, mas constituem algum indício de cálculo de multiplicação e divisão por 2. Em 1975, usando as ideias desses matemáticos e de muitos outros, foi criada a teoria dos fractais. Existem muitas categorias, todas elas com definições bastante especiais. A mais usual evoca um processo de recorrência e é definida da seguinte forma. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em pares, cada uma das quais semelhante ao original. Possui um detalhamento infinito, pois cada uma das partes pode ser dividida em subpartes, que mantém a geometria inicial. Para ele, era fácil e intuitivo perceber a semelhança entre objetos naturais e supostamente caóticos, assim como nuvens, árvores ou pedaços de brócolis. Por exemplo, esses fractais podem ser observados na natureza. O povo Ekoi, presente na Nigéria e Camarões, produz um tipo de máscara muito peculiar. São figuras que exibem rostos opostos e simétricos, grandes chifres e aparência de carranca, significando potência e rigidez. Com isso, podemos perceber que a matemática é mais antiga do que imaginamos, não é? Em base do quão cotidiana ela é, desde o começo das civilizações até hoje. Devemos também dar mais importância a outras culturas, sem ser a que estamos acostumados a estudar, podendo assim conhecer novos meios de contagem ou de formas.